Sejam todos muito bem-vindos ao Pace com Resenha. Eu sou o Gabriel e hoje eu vou conversar com essa aqui, ó, a Amandinha, que contou toda a sua trajetória. Vem com a gente que tá imperdível. Não é porque é minha amiga não, é porque a resenha é boa mesmo. Vocês vão rir muito. Então vem. Oi. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, você desliga. Não, na subida. Vamos gravar na subida. Como você chama? Eu chamo. Quantos anos? E corre desde quando? Oi, meu nome é Amanda. Ai, quase que eu peguei isso. Meu nome é Amanda. Tenho 39. Um shape de 60 e pulmão de 80. E corro. Tem 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Já corri antes. Mandinha. Muito tempo parada. Voltei o ano passado, o ano retrasado. A vida inteira. Então a vida sempre correu. Ativamente corre. Sempre tive ativa, Gabo. Eu pedalava, eu comecei assim, minhas atividades na bike. Pera aí que o óculos embaçou. De boa. Comecei na bike. Lembro que a minha primeira prova era um cross do Athlon. Com o quê? Um cross do Athlon. Como que é? Era tipo correr na terra. E tinha corrida também na terra. E eu fui lá. Era pedal e corrida. Era pedal e corrida. Só que na terra. Na terra. Ah, entendi. E eu inventei de fazer solo. Caraca. Eu tinha acabado de comprar a bike. Como é que era a prova, assim, de distância, inclinação, você lembra? Eram 3 quilômetros de corrida. Era tipo bem tranquilinho. Saía do Alfa. Lá do Alphaville. Do Alphaville, tá? Era 3 km de distância de corrida. E eu acho que 30 de bike. Não era difícil. Pra quem já tava preparado. E eu fui a penúltima. Ah, então, a gente tem aquele negócio assim, que já fez uma provinha, nossa. Aí fala assim, 3 km e tal. Faço na rua rapidinho. Aí depois vou pedalar 30, mais 1 horinha. Nunca é bem de boa. assim. Fih, olha o terreno que a gente tá. A inclinação. E Pô, nunca é bem assim, a gente né? nunca coloca isso na ponta do lápis. Não. Aquilo que a gente vivencia no dia a dia nunca é a realidade de prova. Nunca. A não ser que você treine no terreno ali, onde vai ser a prova, né? Mas 90% das situações nunca é assim. A gente não consegue antecipar. Não. Não, então, aí fez o do Athlon, cross aí. E continuei pedalando. Aham. Aí fiz as maratonas dos 100 km dos canaviais, que tinha distâncias mais curtas. Mas de bike, isso. Sempre de bike. Sempre de bike. Então o esporte era bike. Esporte era bike. Pausa pra foto, enquanto isso, o podcast comendo solto. Tá marcado? Chegou a sua vez. Netflix que se cuide. Netflix que se cuide. Sempre o teu esporte nessa época. Que ano que era, mais ou menos, você sabe? Comecei a pedalar em 2011. Então, em meados de 2011, você tava pedalando, fazendo umas Isso. provinhas de bike. Aí em 2015, comecei a fazer a academia dos meus sonhos. Na Sport Companhia. Que tinha tudo lá. E aí, foi onde eu comecei a correr. Fui apresentada para corrida de verdade. Aí eu conheci a corrida. Tinha um professor lá. Na Sport Companhia. Companhia Atlética. Falei Na Sport companhia? Você falou Sport Companhia. Não, Companhia Atlética. Então a tua academia dos sonhos era malhar no shopping. Era malhar no Ser vista. Não. Malhar num lugar que tivesse piscina, porque eu queria voltar a nadar. Ah, entendi. Mas você queria chegar de roupinha de academia. Eu nunca fui dessas, tá? Eu era daquelas que ia com um camisetão de prefeito. De campanha de vereador. Campanha de vereador, leg, boot. Nunca fui ousada, vaidosa, assim. Então ninguém nem olhava pra mim. Na época eu já namorava meu marido. Tava nem aí. E aí lá tinha um professor, que era o Alan, e ele colocou a modalidade de triatlon indoor dentro da academia.
uma aula. Uma aula experimental, assim? Não, ele encabeçou o projeto e tocou. Aham. E deu muito certo. E aí lá foi onde eu Começou a correr. me apaixonei pela corrida. Aham. Só que eu fiz poucas provas, tá? Mas você chegou a fazer prova de triatlo, então? Cheguei, de short triatlo não cheguei. Lá em... Como que é o short triatlo? Eu sei que tem o short, o sprint. Eu sei que tem algumas modalidades. Tem. Aí a gente... No short... Oi, Ita? Ela fez Pirassununga? Pirassununga? O Ita perguntou. Pirassununga. Eu acho que é 1,5 de natação. Aham. 1,5 de natação. Caraca, 1.500 metros. Acho que 20 Isso, hein? e poucos de bike. Ou 40 de bike. E aí corrida uns 15, 20 quilômetros. Eu não vou lembrar certinho. Mas é como se fosse a metade de um triatlo. Entendi. Bom, aí você fez isso. Fiz uma vez. Porque a experiência da largada do triatlo na água foi meio traumática. Ah, Alguns anos atrás eu sofri um acidente de carro e eu tenho um dente da frente que é canal. E o dentista falou: se você tomar um peteleco nesse dente, você perde. Então você sempre vai com ressalva. Eu sempre fui com ressalva e lá eu tomei um chute na cara, Eita. na largada, que é meio... É meio terra de ninguém ali e tal. É. Não tem como medir também, não tem como dosar. E aí eu não quis fazer mais, fiquei só dentro da academia mesmo. E foi aí, acho que de 2014 até 16 para 17. Aí em 2017 eu engravidei, Aham. Telzinho. Telzinho a bordo. E aí eu larguei tudo, né, Gabs? Eu até fazia assim, um funcional na gravidez, porque na época eu já estava fazendo. Isso tudo lá na academia. Aí eu já tinha mudado de academia. Entendi. Porque eu tinha mudado de emprego, de academia, mudei tudo. Mas sempre Mas sempre em ambiente fechado, assim. Sempre em ambiente fechado. Entendi. Ainda mais na gestação. Aham. Que eu perguntei de pedalar e a médica falou, no way, só se for na academia. Ah, entendi. Porque aí tem os riscos, né? De tomar um tombinho bobo, bater o guidão na barriga, Entendi. essas coisas. Entendi. Então ela falou assim que não. Aí tive o Theo em 2018, julho de 18. Fiquei um ano assim, só curtindo a maternidade. Não estava nem aí pro meu corpo. Tentei voltar, e nem pra minha saúde, né? Curtindo entre aspas, né? Não é muito fácil. Porque trabalha muito, né? Não dorme. Nunca tá? é fácil, nunca Assim, é é fácil. gostoso, tá? Meu posicionamento é que eu adoro criança, enfim, você sabe. Mas É um desafio. é um desafio. Na vida da família, assim, né? Da mulher, Muda, né? do pai, muda toda, as prioridades mudam, as importâncias ali do momento mudam, né? A gente volta tudo pra criança, enfim. E aí, foi um ano assim, até eu já tava com 6 meses, eu tava pra voltar pra trabalhar. E tive uma consulta na GO e o meu colesterol estava assim, No céu. na lua, quase batendo lá no saco de São Jorge. Eita. E aí ela falou assim, Amanda, agora não é só olhar pro seu filho, você tem que olhar pra você também. Ela me deu tipo 2 tapas na cara, assim, e Toma. falou, se você não se cuidar, o seu marido vai ter que colocar outra mãe pra cuidar do seu filho. Eita, caralho. Foi desse nível. E aí, vamos devagarinho. E aí, voltei pra casa, conversei com meu marido, falei, preciso começar a me mexer, nem que for um pouquinho, assim, sabe? Aham. Aí marquei nutrólogo, marquei cardio, tudo que tava atrasado, assim, né? Aquele protocolo padrão de Padrão. quem E eu faz um tomei- exame de sangue, dá os troços alterados, tudo. Tomei um pito de todo mundo, foram uma sucessão de broncas, Aham. mas que eu acho que ali pro momento era necessário. Entendi. E aí, eu trabalhava numa agência que era do lado de uma academia que tinha aula de Muay Thai. Ah, entendi. Foi uma experiência muito legal também na minha vida. Fiz Muay Thai aí durante acho que 1 ano e pouquinho, quase 2 anos. Aham. Troquei a faixinha lá 2 vezes Que legal. e foi. Aí eu comecei a trabalhar. Vai Aonde mexer que- vai mexer com a mulher, filho? É Ó. braba, filho. É braba. Conceito eu lembro. E aí eu comecei a trabalhar
Mudei pra Long Ping, que é o meu emprego atual. Já era época de pandemia isso. E aí os horários mudaram todos. Porque eu tive que colocar Telzinho na escola. Enfim, mais uma vez tive que parar o esporte. Ah, cara, não adianta. A prioridade sempre vai ser o filho, pô. Sempre o filho e, tipo, também quem paga os boletos, né? Então. Não tem jeito. Não tem jeito. E aí mudou toda a configuração da minha vida de novo. Fiquei mais... Como é o 21? Não, e tem... Fiquei mais uns 2, 3 anos parada de novo. Isso, Amanda, tem o fato do seu marido, né? Ele não tá aqui. Atualmente, aí já tem quase um ano que meu marido tá trabalhando em São Paulo. Então, durante a semana, eu praticamente sou mãe solo. Eu conto muito com o apoio da minha família. Minha mãe, meu pai, meu irmão. Um beijo no coração deles, eu sou eternamente grata. Minha sogra, meu sogro. Pra ajudar cunhada ali. E cunhada. Todo mundo, eu tenho uma rede de apoio muito boa. Então. E aí, meu marido volta de fim de semana. Mas não é a mesma coisa, né? Enfim, voltei pra Long Ping e fiquei uns anos paradas, tentando voltar. Pelo menos correr, que era o único equipamento que eu tinha. Porque bike eu vendi, piscina não tinha como. Enfim, tentei voltar a correr. Só que, anos sem fazer nada. Pesada. Existe a tal da história lá da memória muscular, que acho que a minha devia estar com Alzheimer. Eu nunca consegui ressuscitar isso. E aí, o Gabriel já tava fazendo, Gabriel meu irmão, né? Já tava fazendo assessoria com o Ita. Então, Zé, vamos tentar, vamos fazer. Não, vou sozinha. Eu sei correr. Paia, né? Essa migué aí. Enfim, não, correr é só vestir o tênis e sair pra rua. Não é bem assim. Vai ser de boa. Não é bem assim. Tentei lá, eu levava o Telzinho na aula de música, ficava dando volta em volta do colégio Santa Úrsula. E assim, frustração atrás de frustração. E por que foi frustrante? Porque eu queria fazer o mesmo tempo que eu fazia lá em 2000 Você tava condicionada, 16, que você tava treinada e você queria voltar aquilo a toque de caixa. Eu queria voltar daquele jeito. Porque pra mim a memória muscular era isso, né? Você esqueceu que você tem um pulmão. Um conceito bem errado. Mas enfim, tentei várias vezes. Fiquei puta frustrada, cheia de dor nas pernas. E aí eu tentava, um dia da semana, ficava 4 sem fazer nada. Aí o Gabriel de novo. Vamos na assessoria. Vamos lá com o Ita e tal. Falei, quer saber? Vou tentar esse negócio aí. E eu pus na minha cabeça que 2024, janeiro de 24, ia ser meu ano. Tanto que eu zoei, bebi tudo que eu podia no fim de 23. Você colocou. Então você colocou lá nas metas de virada de ano ali. Não, 24 é meu ano. Agora eu se consagro. Eu vou me dá a faixa de capitão, porque agora ninguém me segura. Falei, vou mudar minha vida. Preciso mudar minha vida. Era assim, necessário eu ter alguma coisa depois do trabalho para eu manter a minha sanidade mental, né? E aí, foi isso aí. Mas assim, a sanidade mental, você fala, porque assim, tem toda a carga emocional que a rotina te dá, mas tinha também o lance da frustração de você não conseguir desempenhar tudo isso. O próprio esporte, né? Então, tudo, o esporte, ele tava sendo, em vez de ser uma válvula de escape para você conseguir evoluir, era algo que tava te frustrando pra caramba. Era. E eu falei assim, aí o Gabriel começou a contar a história de muita gente que tava lá. Que tinha senhoras que faziam 42 quilômetros. Fátima, vou falar senhora, mas assim, gente, vocês olham, tem nada de senhora, tá? Porque quando eu falo senhora, a gente dá pau na gente. A gente pensa naquelas pessoas do cabelinho branquinho, roclinho. Te esperando com um cafezinho e um pão. Da vovó. Não é isso não. Elas são brutas. E aí o Gabriel foi contando a história delas. Eu falei, vou pelo menos tentar, né? E aí, 2024, janeiro eu tava de férias. Falei assim, vou lá no Ita. Então, dia 3 de janeiro, primeiro dia de aula, foi numa quarta-feira.
E todo mundo sabe como é o treino de quarta. Eu já fui Já premiada. falei algumas vezes aqui. Eu já fui premiada nesse treino. E aí quando eu conheci a galera, cara, é apaixonante. Logo de cara, assim, você já é bem recebido, pessoal carinhoso, pessoal faz de um tudo ali pra você se sentir pertencido e provar que você vai conseguir, independente de qual seja o treino do dia. E aí eu não saí mais, fiquei lá até hoje, graças a Deus. Ô, Amanda, eu preciso fazer um parênteses em relação a isso. Eu lembro da primeira vez que a gente foi correr junto. Ia ter a Night Run, aí o Ita tava fazendo treino no percurso. Aí tinha o treino de 5, o treino de 10. E assim, gente, pra contexto, a Amanda treina à noite, durante a semana. Hoje a gente tá de manhã porque é um treino de domingo, a gente tá na terra. Domingão. Domingão, então domingo é sempre cedo. Então a gente não se tromba durante a rotina. Aí, e esse treino era um treino de fim de semana, aí eu vi ela. Foi a primeira vez que eu vi a Amanda correndo. Aí, a gente tava no percurso lá, ia ter a prova. Aí, ela tava... Mas, ó, ele tava lá igual o Marcelo, lá na frente. Só que era uma descida. Aí eu falei, gente, eu vou chegar nela. Vou chegar nela. E eu ia. E a cada passo que eu dava, ela dava 3, 4. Aí eu falei, bicho do céu. Eu sei que eu terminei o treino, eu virei e falei pra ela, você tá de patins? A mulher corre muito. Posso fazer um parênteses 2? Gente, dentro da vida aí do atleta, tem várias fases, tá? Então assim, eu atualmente tô numa fase bem ruim, que eu vim aí de 3 semanas paradas, peguei uma peste, sei lá o que foi. Tô terminando o 3º antibiótico hoje, graças a Deus. Mas assim, a gente não pode deixar se abalar quando esses momentos acontecem. Ou a pessoa lesiona, ou a pessoa fica doente, ou o imprevisto familiar te tira ali dos treinos. O importante é não deixar abalar. Isso aí tem que ser. E quando voltar, ter a maturidade de entender que seu corpo tá começando de novo. Entendeu? Porque é foda. Não, isso aí é bacana você ter tocado nesse assunto, porque isso aí tem que ser sempre o término de um capítulo e não o final do livro. Exato. O final do livro tem que ser lá fechando o caixão. Entendeu? O dia de você se despedir desse mundo terreno. Exatamente. Então... Não é o nosso caso. Não é. Então, a atividade física, seja ela qual for, tem que estar presente na rotina. Vésperas da prova. Isso. Você ia correr aquela prova? Eu corri. Você correu a Night Run? Você correu 5 lá? Corri 5. 5. Morrendo. Acho que na época eu fiz em 37. Morrendo faz 37. Tava bom, né? Tá ótimo, porra. Pra mim o bom é completar. Eu vou terminar, né? Terminar bem. O lance pra mim é você terminar e quando você termina a prova... Sentir orgulhoso. Não, tá sim, claro. Mas assim, sentir que você entregou tudo que você tinha naquele momento. Entendeu? Uhum. E aí, o tempo, pra falar que eu não olho, eu olho, mas eu comparo com o meu de ontem. E aí faz uma analogia, mas não no sentido, tipo, eu era assim, preciso ser assim. Balanço da semana ali, não, né? Não. Se eu tô tendo uma evolução. E se eu não tô tendo uma evolução, por que eu não tô tendo essa evolução, entendeu? E aí, fazer esse equilíbrio. Olha o castelo lá, ó. Tá vendo? Aquela casa. Tá. Lá é o castelinho. Só que pra chegar lá, nós temos que virar aqui e lá naquelas pedras. Nos primórdios da época da bike, eu fazia aquilo lá de bike. Então. E aí era É lá, gente, subindo ó. assim, ó. Vamos ver. Volta 4. Olha o GPS aqui, ó. Volta 4. Esse treino é de 15 hoje, viu, gente? Aí ela mete um volta 4. Super animador. Aí, conheci a Mandinha. Ela tá treinando pra 5 quilômetros. Como é que foi, assim,
a evolução, a cabeça, os objetivos nesse momento? Gabs, é tipo um dia depois do outro, né? Aí a gente vai fazendo os treinos ali que o Ita tem nas quartas, né? Naquela época eu não seguia muito os detalhes do aplicativo lá. O programa, o planejamento do treino. Só para dar contexto para quem não conhece. Os treinamentos a gente sempre tá em grupos. Mas o Ita, nosso treinador, ele olha pro perfil de cada um e cria um treino personalizado. Exato. Baseado tanto na rotina quanto no desenvolvimento físico de cada atleta. Exato. Pra não Não matar a pessoa. E a pessoa ter uma evolução, né? Entregar, né? E ela sempre se sentir motivada em conquistar aquilo, né? Então, eu não seguia muito esses treinos aí, Gabs. Eu chegava lá à noite, pegava o grupinho que eu achava que eu ia conseguir acompanhar e pau. Uma coisa que me ajudou muito, gente, é correr com o Marcelo. Porque o Marcelo, assim, ó, o Marcelo para, o Marcelo espera. Mas se o Marcelo vê que você consegue entregar, ele puxa também, entendeu? O Marcelo ainda vou ter o prazer. Ainda não gravei com ele, gente, porque eu de verdade não consigo acompanhar o homem. Porque o pace dele tem que ser de bike. E a gente precisa conversar, pô. Precisa conseguir conversar. E com ele, ou eu vou correr ou eu vou falar. Os dois não dá. Mas ele, de fato, ele é um paizão, assim, nesse sentido. Porque ele vai contigo, ele te dá força e tal. E ele vê que você tá rendendo, ele dá aquela ajustada no cabresto e senta a chibata. Spá! Com ele o chicote canta. E aí eu consegui melhorar muito com esse pessoal aí da segunda, né? Da noite. Enfim, a gente treina nada diferente. E aí eu fui melhorando. Um dia vai até o Pedrão, outro dia sobe até lá no alto da City. Um dia faz um tempo mais baixo. Sempre com o Marcelo ali, o Du, todo mundo puxando. Galera que puxa mais. E foi indo, né? Aí é onde a gente começa a querer se inscrever para as provas. E almejar uns degrauzinhos aí. E aí é aquele ano, assim, que todo mês o cartão canta, né? Passa uma prova, passa duas, passa três, passa quatro. Chega uma hora que você não tem onde enfiar a camiseta de prova na gaveta. Aí, gente, primeiro ano de atleta é assim, não tem jeito. Você vai se inscrever para praticamente todas. Você quer fazer todas, você quer ganhar medalha de todas e vai. Aí, chegou ali no meio do ano, eu já tava fazendo um tempinho bom. Eu lembro que eu fiz a live, fiz num tempo legal, acho que foi uma média de um pace de 6h30 mais ou menos, para 8 km. Que isso, hein? Hã? Que isso, hein, papai? Essa Amanda tá escondida, tá lá atrás, precisa retornar ela. Calma, você vai chegar nela. E aí a gente começa a balizar as provas que fazem mais sentido, né? Acho que passa aquela euforia ali e de fato a gente começa a planejar mais as provas que a gente quer participar. Primeiro pelo financeiro, segundo que acho que, né, a gente tem que fazer uma análise do que faz sentido. Então assim, vai chega dando uma uma hora que funilada. as provas começam a ficar todas iguais, principalmente na cidade que você mora, né? Uhum. Só muda a cor da camisa. Pelo menos pra mim, minha visão. Não, mas é isso mesmo. Você não tá errada no raciocínio. Comigo é assim também. E aí eu comecei a olhar para as provas mais diferentes. E aí teve um feriado. A experiência, assim, né? A experiência ser diferente. Como um todo. E aí teve um feriado, aniversário de Ribeirão. Eu trabalho em Cravinhos. Infelizmente não gosto desse aniversário. E o Ita fez um treino para cachoeira. Nossa, eu fiquei arrasada. Gente, arrasada no chão. Porque a minha paixão sempre foi fazer trilha de bike na terra. Sou apaixonada. Assim, de verdade, é um negócio que mexe muito com meu coração. Aí eu fui nesse treino. E aí, eu fiquei muito triste que não deu pra ir. Eu falei, Ita, pelo amor de Deus, tem que fazer de novo. Eu quero ir, não sei o quê. E bibi na cabeça dele. Aí, quando teve a oportunidade do treino na terra de novo, eu fui. Gabs, parecia criança na terra. Nossa,
tirar tijolinho de terra do nariz, só ver o branco dos olhos, assim, e do dente. Fiquei em êxtase, falei assim, nossa, cara, que saudade que eu tava disso. As atualizações de pinto no lixo foram atualizadas com sucesso. Foram. E aí, voltei, né? E o Ita começou a falar, não, tem uma prova, que é de trail. E naquela época, a gente ia com o tênis que tinha. Não tinha equipamento. Não. E é diferente, gente, é diferente equipamento para correr na terra, para correr no asfalto. Porque a terra, você não tem infraestrutura. Então você tem que ser autossuficiente na hidratação, na alimentação e no socorro. Porque pode acontecer, assim, você virar um pé e tal. Então você tem que ter kit de primeiro... Você tem que ter kit de primeiros socorros, você tem que ter alimentação, você tem que ter isotônico, você tem que carregar. Por isso até que a gente usa, ó. Mochilinha da Amanda, ó. Ah, minha mochilinha. E ainda por cima, minha mochilinha, gente, adaptada. Se eu contar a história dessa mochilinha... É da época do Carnabeirão. Eu usava ela quando eu ia pro Carnabeirão, devia ter o quê? Uns 20, 21, eu tô com 39. Ela é bebê de guerra. Em meados Tanto de... Na época que o Bel vinha aqui, batendo só no solinho da guitarrinha. Eu lembro de você falando, cara, fui higienizar meu camelback e aí senti um gosto de misturado com energético. De vodka podre, credo. Não dava pra beber, gente. Aí, beleza, primeira experiência de trilha foi com esse gostão de vodka podre na boca, né? Falei, vou caçar uma bolsa nova de hidratação. Porque aí você só troca o refil, né? A bag, né? A bag. A mochila tava lá. E aí troquei. Aí a gente começou a fazer treininho. E aí o Ita falou da prova. Aí o Ita meteu a palavra mágica. Ipeúna. Ipeúna, gente, Ipeúna, que Vamos. saudade. E aí, falei, não, vamos embora. Organizou tipo uma excursão. Fechamos Ipeúna, gente. Ipeúna ficou pequena pros ultraíta. E A gente foi de carreata. Eu fui também, foi minha primeira prova de trail. Fechamos um ônibus. A gente fez camiseta personalizada. E era amarela. A gente parecia os Minions do Ita lá. E aí, sabe aquele conceito de excursão da escola, quando vocês iam pro Hope Hard, Play Center? Gente, era igual. Gabriel tocou a caixinha dele lá no Busa. Fomos pra Ipeúna. Ninguém dormiu bosta nenhuma. Chegamos lá, cada um pra correr sua distância. E eu fiz 11 quilômetros. Descobri o tal do cabrito. Até esse cabrito transforma as pessoas. O cabrito é transformador, A a Isis- gente transformador. É. A Isis também falou do cabrito. Viu o tanto que a gente se transforma, o tanto que a gente se diminui na rotina. E quando tem um desafio, tanto abstrato, mas quanto físico, concreto ali, a gente dá um jeito de ultrapassar. E o cabrito é nesse sentido. E por isso que as provas de trail são tão emblemáticas. Porque você vai estar num ambiente totalmente ermo, vai ter um desafio ali, que quem vai te tirar dali é você. Bom, O Ita até fala, ele fala assim, tem duas pessoas que vão te tirar daqui. Você e a sua mãe. E a sua mãe. Porque só o amor de mãe vai mover mundos e fundos pra te tirar desse lugar. E aí, pra isso não acontecer, se você não passar carão, você acaba saindo do lugar. E aí você conheceu o tal do cabrito. Conheci o tal do cabrito. Foi muito legal. Foi uma prova que mexeu em vários sentidos, assim, com o meu... No sentido do desenvolvimento durante a prova. Todo mundo sabe, meu maravilhoso apelido é cavalo paraguaio, né? Que eu sempre saio Queimando largada. queimando largada. Faz o quê? Quebra, né? Então, assim, eu constantemente tenho que vir trabalhando isso até hoje. E quem me fala isso? Meu professor. Um ano atrás eu achava que eu não precisava dele. E é isso aí, gente. Aí a gente concluiu Ipeúna. Fiquei em
4º lugar da minha categoria. Ó! Ó! Que isso, hein? Linda! Tirou onda. Gente, e não tinha só 4 pessoas, tá? Não. Tinha uma pancada de gente. Ela achou um patins off-road lá. A gente tava fazendo a prova junto. Fui de gaiola, tô brincando. A gente tava fazendo a prova junto. E do Neida, ela pega e... Foi no cabrito que eu Depois do disparei. cabrito, você disparou. E aí, terminamos em Peúna, super felizes. Um pouquinho antes de Peúna, lembra que as meninas estavam se preparando para fazer a meia? Lembro, a meia da tribuna. E eu vinha treinando muito com a Mirella naquela época, à noite. Sim. Eu cheguei pro Ita e falei assim, Ita, queria fazer com elas. Você acha que eu aguento? Ele falou assim, Amandinha, eu preferiria que você treinasse um pouco mais, tivesse mais volume, mais experiência de corrida para encarar uma meia. Falei, beleza, era tudo isso que eu precisava ouvir. Seguir as orientações. E aí, acho que foi todo mundo no mesmo balaio, né, Gabi? Você também foi? Eu também, foi assim. E cara, e foi bem parecido. Porque eu sempre falei pra Ita, eu falei, ó, o objetivo são os 42, mas eu sei que tem que passar pelos 21. Aí eu só virei e falei, tá na hora. Porque, cara, você vê o pessoal se inscrevendo, você vê o pessoal treinando. Você quer? Você fala, eita, tô com a 10, eu vou, tal. Você fica um pouco iludido. E aí ele vem e fala, calma, calabreso. Cria um pouquinho mais de casca, cresce um pouquinho mais, evolui. Até pra não lesionar, né, Gabi? Porque aí eu acho que a frustração vem em dobro. Então. Então, segui a orientação, fui bonitinho lá. Vamos treinar, ganhar volume, ganhar resistência, fortalecimento. Fortalecimento ainda é um quesito a desejar, que, gente, eu Plano não consigo encaixar na minha rotina. Cara, mas é compreensível, é o que eu sempre falo. É tudo dentro da possibilidade de cada um. Você trabalha presencial em outra cidade, você já tem o treino de corrida, você é mãe, cara. E aí é muito difícil consome encaixar. muito, entendeu? Então é super compreensível. Quando você vê, seu dia tem 24 horas, você precisava de umas 36 e não dá tempo. Então assim, né? A minha família me ajuda muito, mas essa partezinha do fortalecimento, eu tenho uma assessoria online que, coitado, eu sou investidora do Bill, tadinho. Ele sempre me manda mensagem, me puxa e tal, mas é tipo assim, um treino por semana. Mas eu vou conseguir ajustar, né? Então, gente, não é só correr, né? Eu faço acompanhamento com Nutri também, que é a Ana. São vários pilares assim para você conseguir evoluir, para você conseguir entregar o que você precisa. E porra, é difícil seguir todo mundo. Algum vai falhar, não tem jeito. Ser humano, gente, normal. E aí ele falou pra você esperar um pouquinho. E aí chegou uma época lá que todo mundo fez a inscrição, né? Inscrito. Qual prova, quando? Meia maratona de Ribeirão, dia 29 de janeiro, não 26 de janeiro. 26. A Morp. E era um domingão. E foi difícil o período de treino. Porque o volume, o pico do volume, gente, cai bem nas festas, né? Caiu na semana do Natal e Ano Novo. Porra, é tão difícil você meter 17 quilômetros depois de um dia de peru de Natal. Leitoa comendo solto. E aí está pesado. Né? Eu não bebi. Essas últimas festas eu não bebi. Mas você come comida gordurosa, você come muito açúcar, né? Dorme tarde. E é difícil entregar, né, o treino. Mas assim, foi muito desafiador, mas foi muito legal.
os laços, né? Aham. Que a gente constrói com os parceiros de treino de prova. É isso. A gente treinou muito junto. Você me deu muita força, porque nesse período eu tive meus altos e baixos de performance aí, que acontece, enfim. E você tava sempre lá, não, vamos, Amandinha, vamos. Vamos, tem Se que realizar. precisar, eu vou treinar à noite, eu vou com você. É isso. E foi parceirão. E outras pessoas também que fizeram a prova. A gente constrói esses laços, assim, eles unem, né, as pessoas. Todo mundo tem um objetivo comum lá, que é entregar a prova com a qual você se inscreveu. Só que chegou na prova, eu não contava que o quesito emocional fosse bagunçar tanto a minha vida. Nas vésperas ali da prova, todo mundo fala, tá ansiosa? Eu, não, Tá de boa. tô de boa. Treinei? Tô ansiosa. Não, gente, só uma corridinha, né? Como se fosse um treino. Eu estava encarando como um treino. E não foi bem assim. Chegou, acho que na prova foi no domingo. Na quinta, eu tenho um problema de gastrite nervosa, que ela aperta a minha hérnia aqui, ó. Eu tenho hérnia de hiato, eu não consigo respirar, gente. Vai dando falta de ar. Quinta, sexta. Aí veio o piriri. Então eu não conseguia comer. Eu estava desidratada pelo piriri. E eu falei, fodeu, né? Não vou conseguir. Como é que eu vou correr 21 assim? Mas fui. Não foi a prova dos meus sonhos. Mas mano, nunca é. A gente tá aprendendo ainda. A gente tá aprendendo, né? Aham. Não foi dos sonhos. Mas, cara, ter terminado e a energia da galera te esperando lá. A minha Nutri tava lá. Meu Seu irmão. preparador físico tava lá. O Ítaca, a tenda montada da assessoria de cuidado, tava lá. Meu irmão foi lá. Meu irmão me acompanhou num monte de trecho. Gente, meu irmão tem um amor, assim, de outras vidas por ele. Não, Muito parceiro. fazer um adendo pro Gabriel. Porque ele também me deu força, tá? Porque ele tava no caminhão-pipa. Eu encontrei com ele no caminhão-pipa. A prova, acho que lá no quilômetro 17, 18, Isso mesmo. tinha um caminhão-pipa molhando a galera. E eu encontrei com ele. Cara, é tão bom você ver um rosto conhecido numa hora que você tá assim, quase caindo. E aí você vê aquela pessoa. A pessoa te puxa lá do fundo do poço. Cara, é exatamente isso. É exatamente isso. E aí Te dá uma energia que você tira de não sei aonde e vai. E meu irmão, assim, os últimos km de prova, ele me acompanhou mesmo, correndo do meu lado. Vamos lá, Zé. Vamos lá, Tata. Acabando. É pelo Telzinho. Não sei o quê. E terminei. Terminei assim, gente. Só na Bacia das Almas. Nossa Senhora. Não foi? E aí, no meio da prova, mano, você chora, você ri, você se arrepende, você comemora. Você quer de novo? Aquele filme lá dos sentimentos, como chama? O Divertidamente. Divertidamente, você incorpora ele, todos os personagens no meio da prova. Mas terminei. E assim, é surreal. E eu tava de férias, então consegui treinar legal pra essa prova. Voltei. E aí, cheguei lá na minha estaçãozinha de trabalho. Minhas amigas sensacionais. Tinha vários papeizinhos assim. Bem-vinda, meia maratonista. Que legal. Que legal. A nossa atleta. Enfim, gente, é um carinho tão grande, porque é tanta gente acompanhando sua rotina. Tem família, tem amigo. E você esperava? Tem parceiro de trabalho. Não. Você acha que você tá movendo essas pessoas? Você acha que você tá impactando elas? Você tem essa consciência? Eu tenho porque assim, inclusive, várias pessoas vêm me perguntar até hoje, como que é? Como funciona? E tal, bereri bororó, tem vergonha, né? E eu sempre falo, gente, não é porque é a assessoria que eu estou, mas eu acho que é a assessoria mais democrática, no sentido de ter atleta de todo jeito. De todo jeito. Sabe? Quem tá começando, quem já é os galácticos,
Novo, A gente velho. brinca, né? Novo, velho. É, tem de tudo, gente. E aí, Tem os kids, tem os mirinzinhos. Telzinho, E aí é isso, a netinha sabe? da Fátima. Quando você percebe que você está influenciando outras pessoas, te dá mais vontade de continuar fazendo o que você faz, sabe? Aham. E recentemente a Thalita, nossa amiga da manhã, Aham. que a filhinha dela tá na mesma sala do Theo, então a gente se conhece pelos filhos, né? Aham. E ela falava, Amanda, eu tenho vergonha, não consigo dar uma volta na pista. Falei, Thalita, pelo amor de Deus, todo mundo começou um dia, É, né? só vai, pô. Vamos lá, tal. Aí ela falou que tinha vergonha da academia. Eu falei, ó, deixa eu falar uma coisa. Uma vez meu marido falou assim, você acha mesmo que a galera tá olhando pra você lá? De verdade. Eu falei, ai, tenho vergonha de estar fazendo exercício errado e tal, né? Ele falou, Amanda, o povo vai lá, cada um quer fazer o seu. Ninguém tá olhando pra você, não. Todo mundo tem os boletos pra pagar, filho. E aí eu botei isso na minha cabeça e fui. Falei pra ela fazer a mesma coisa. Falei, quem paga seus boletos? Você. A galera lá não tá olhando, não tá te julgando. Todo mundo quer entregar o seu. Aí, eu acho que ela fez um período aí de mais de um mês treinando sozinha no parque lá. Pra depois disso... Pra ensaiar. Pra depois disso ir pra assessoria. E aí, essa semana, ela fez os primeiros 5 dela dentro do parque. Então assim, isso, cara, é sensacional, sabe? É você ser inspiração para outras pessoas. E não só eu, né? Todo mundo que tá ali, de certa forma, inspira. Então, eu fico muito feliz mesmo de ver as pessoas superando seus medos, desafios, seus preconceitos, né? Exato, porque não é só fazer lá, assim. Gente, é muito além disso, sabe? Tem tantas camadas por trás dessas entregas aí. E eu acho que o lance do físico é a ponta do iceberg. A melhora física, ela acaba sendo a ponta do iceberg. Porque assim, é o ganho que você vai ter concreto da atividade física, né? Uhum. Mas tem tanta coisa por trás, tem tanta coisa antes disso. Mandinha, aí descendo não, aí depois da prova. Gente, aí depois do maior desafio da minha vida de asfalto, veio o segundo maior desafio da terra. Não, mas antes de você entrar nele. Qual? Antes de você entrar na charqueada, eu vou te perguntar um negócio. Fala. Não cai não, pô. Vou te perguntar um negócio. Tá. Como é que foi esse gap entre meia e charqueada? Porque você não estava inscrita ainda na charqueada. Não tava. Então, como é que foi assim a cabeça? Assim, ó, gente, depois que você faz uma prova gigantesca dessas assim, que, né, tem um propósito de meses ali, fica um vazio tão grande, é um trem tão bizarro. Você termina a prova, aí é aquele um dia, né, para as pernas voltar a alma voltar pro seu corpo, a perna recuperar, e aí no dia seguinte da meia eu fui treinar, burra, porque eu não vi o aviso do Ita lá no grupo, não precisa, tá? A Galáctica foi, né? É nessas que a gente aprende. E depois, eu acho que eu fiquei uns 2 dias sem treinar direito, e aquela semana era um vazio tão grande de tipo, o que eu vou fazer agora? O que tem lá no meu aplicativo? Tô né? órfão de objetivo. E aí você fica meio perdidão, assim, sabe? E na época o Ita começou a falar das próximas provas que teriam, né? Aí você vai sondando. E eu acho que na época a gente estava fazendo bastante treino de terra, se eu não me engano. Aí ele falou, vai ter charqueada. Ai, tá Aí, ó, a terra tem dessas, ó.
povo passando ali, ó. Acho que ali também não. Né, então vamos passar ali, porque nós não vai pra... Ah, Que bom, hein? Ó, cuidado com os carrapichos. caramba, Ita. Aí, ó. De boa correr. De boa. No meio do treino, gravando podcast. Aí você topa com isso. O que você tem que fazer? Enfrentar, bicho. Porque não tem como você sair disso. Não dá pra sair daqui, gente. Não dá, velho. Você tem que ir, velho. Você só vai. E isso te molda, cara. Você querendo ou não, você é forçado. É isso que a gente tava falando mais cedo. E Aí você tava órfão. Aí eu tava órfã de treino, de objetivo, né, de prova. E Aham. o Ita, na época, tava fazendo alguns dos treinos na terra, que eu acho que ele e o Marcelo já deveriam estar se preparando para essa. E ele lançou, vai ter charqueada. E aí, falaram super bem de charqueada. Realmente é uma prova muito legal, diferente de Ipeúna. Eu acho que Ipeúna, pelo menos assim, o KM que eu fiz, né? O deles lá deve ter sido tão parecido quanto, mas Ipeúna... Você foi pra quantos em Ipeúna e quantos em charqueada? Ipeúna eu fiz 11 e charqueada eu fiz 18. E aí, só que assim, charqueada 18 era o KM mais baixo. Que eu acho que era 18, 55, 65 e 100 e quanto? O quarto. Aí tinha o era Aí tinha 160. solo também. Tinha 60, tinha modalidades dupla, quarteto e solo. E solo. Solo e solo Survivor. Solo Survivor você tem que ser 100% autossuficiente. E aí, então assim, de 11 para 18 tem uma diferençazinha aí de volume, né? 18 que- na terra é uma meia maratona, bicho. Não Só dá que- pra. Se bobear Só até que mais. 18 para charqueada era, vamos falar assim, o carro de entrada. É Então, o Quid. É o Quid. E aí, beleza, mas eu fui. É uma prova dura também. Tipo isso aqui que nós estamos Enfrentando agora. Aqui, Só ó. que era Ó o pé afundando. era uma inclinação muito maior. Você fica 3 km de prova andando agachado assim. Eu não levei bastão. É o meu maior arrependimento não ter comprado esse equipamento. Porque exige muito da lombar. Aham. Cara, exige muito. E então a diferença é basicamente essa, né? Aham. Fiz 11 em Ipeúna. Eu acho que tinha mais desafio técnico do que charqueada. E aí, então de Ipeúna para charqueada tinha uma diferença de 7 km, mas eram provas com técnicas diferentes, tá? Mas o meu preparo para charqueada tava redondinho, Gabs. Então, é isso que eu ia te contar. Eu ia te perguntar. Como é que foi o lance pra você chegar e fazer os 18? Porque não foi lisinho, né? Não foi lisinho. Eu sempre tenho uns percalços aí, gente. Eu sou premiada, vamos dizer assim, né? Não vou reclamar da vida não, mas eu sou premiada. Eu faço aniversário dia 15 de março. A prova era dia 29. E no dia 16 meu irmão falou assim: Vamos correr. vamos fazer o treino junto? No dia a galera tinha ido lá pro Pico do Gavião, só que era um treino que ia demorar muito. Eu falei, vamos ficar por aqui, né? Porque ia continuar comemorando meu aniversário. E aí no treino, Você ganhou um presente. ganhei um presente. A gente fez uma trilhazinha assim, bem simplesinha, mas dentro de Ribeirão. Na ida, a gente passou por uns doguinhos. Esses doguinhos de chacrinha, sabe? Caramelo. Caramelo, passei, brinquei, falei, e aí, brabão, tal, não sei o quê. Fiz um carinho lá. Na volta, gente, Niki. o Gabriel passou, meu irmão. Eu devia estar, tipo, uns 5 metros atrás dele. Quando eu dei de costas pra tropa, começou assim, ó. E me cataram a canela. Só deu tempo de eu dar um grito. E assim, eu sempre treino de meião. Aham. Aquele treino. Aquele filho da puta que treina, você pode botar um pi aí. Não. Eu tava só de meia baixa. Que eu acho que contribuiu pro machucado ser maior, enfim. Então aí você ganhou um beijinho Ganhei no um caramelinho. Ganhei um carinho dele, uma lambidinha dentada do caramelo selvagem. E aí, gente, aí eu não consegui. Aí assim, Uma semana antes da prova, uma semana antes da prova, fiquei de gancho ali. fazer protocolo de... Protocolo antirrábica, antibiótico, porque a boca deles é muito suja.
Enfim, gente, tomei uma mordida de graça aí. Serve de aprendizado, né? Das coisas que a gente tem que levar no caminho, dos cuidados que a gente tem que ter após esse tipo de acidente. Não fazia ideia de que a raiva era tipo... É mortal, gente, é mortal. Se você não cuida... A raiva dá raiva mesmo. A raiva é um negócio muito sério. Então, assim, você acaba pesquisando, né? E é aprendizado pra vida, enfim. Mas fui fazer a prova. Os últimos treinos eu não fiz. Fui na coragem lá. Mas entreguei, né? Entreguei. Uhum. Então, assim, pré-meia maratona me deu piriri. Pré-charqueada tomei uma mordida. Vamos ver. Eu acho que vai... tô aprendendo. O que você tá me ensinando é que vai chegando perto da prova. Não posso ficar muito perto de você não, bicho. Tá doido. Lá veio um acidente. E é isso. Aí eu fiz a prova. Foi eu, a Fátima, e o Biel e a Lu pra lá. Gente... Além do quarteto que fez o... Além do quarteto, né? Que fez o 160. Que Nós aí... fomos tudo pra 18. É. E foi sensacional. Com 6 km de prova, é subida. Mas depois dos 6 km, até bater 9, gente, eu não sei nem qual é a angulatura pra mim. Aquilo lá é quase que um L, assim, sabe? Você fala inclinação, subida e descida? Entendi. Nossa, o tempo todo andando assim, ó, agachado, com a mão no quadril, mão no posterior. Fala que vai acabar, só mais essa. É só mais essa, vira e continua. Serrinha, sabe? Sei. Mas terminamos. Aí a hora que bate lá em cima, aí você volta descendo com o mesmo grau de dificuldade. Porque eu não acho. As pessoas que é só acham que descer. as pessoas acham que o difícil É subir. é subir, bicho. E eu te falo, o problema é quando a gravidade tá a favor. Porque aí você vai descobrir se teus ligamentos estão em dia, se a manutenção preventiva dos teus tendão tá feita, se o teu solado tá recapeado, recalchutado, a sola do tênis, se você tá atento, aí que você vai descobrir. Então, assim, não tenha medo de subida, tenha medo da descida. a descida vem acompanhada principalmente nesses terrenos de pedra solta, buraco. Aí você acha, né? Uhum. E por ser descida, você fica mais tranquilo, você fica menos atento. É aí onde dá o B.O. Então. E é verdade isso. Você solta o corpo e quer ir embora, e não é Uhum. assim, gente. Tem que ficar muito atento. Mas terminei a prova. Puta feliz da vida, né? Não foi no melhor tempo. Caminhei muito. Gente, prova de trail é muito diferente de prova de asfalto. É muita caminhada mesmo. Você não consegue. Acho que nem... Cara, não desenvolve o tempo todo de corrida, é impossível. Então, assim, fiz meu melhor lá. E foi muito legal voltar com mais essa experiência de vida aí, de tipo de prova. Pô, agora você mandou igual jogador. A gente foi lá, deu o nosso melhor e conseguimos voltar com os 3 pontos pra casa. E assim, gente, toda prova eu levo meu baixinho comigo no coração, sabe? Eu tenho um filho, Telzinho, e todo tempo de prova que às vezes eu já pensei em desistir, eu lembrava dele. Eu falava, não vou parar. Maratona, a meia eu chorei muito. Charqueada, eu acho que meu psicológico já estava um pouco mais calejado. Não chorei, mas quando tava foda, a subida eu lembrava dele. Então, assim, se apegue. Uma dica que eu tenho para quem tá no esporte: se apegue àquilo que é o mais importante para sua vida, sabe? Que isso faz você tirar uma força que nem você sabe que você tem. E aí, ainda falando de inspiração, essa semana passada levei Telzinho pra treinar. Eu vi, pô, bonitinho e demais. Aí, não só levou uniformizado. Coloquei a camisetinha da assessoria nele, porque ele sempre falou assim: mamãe, quero começar a correr. Aí um dia eu levei ele na esteira do prédio. Aí ele fez 3 km.
em 30 minutos. Que isso, hein? Ótimo para uma criança de 6 anos que tem uma perninha pequenininha assim. Tá ótimo, gente. Dei parabéns. Meu marido incentivou, tá? Aí ele queria ir correr lá na assessoria no parque. Aí nós fomos lá. Pus uma camisetinha minha nele, né? Porque as minhas são pequenininhas, serviu nele certinho. E ele falava assim: eu vou com a camisa. Todo animado. Eu falei: vai, você vai com a camisa, você vai correr, não vai? Vou. Aí chegava lá, Gabs, ele viu o peso da camisa e falava: oi, boa noite. Tipo, gente, faço parte, né? também sou do time. E aí ele participou lá, correu um pouquinho, viu as pessoas. E eu acho que é isso o ponto, sabe? Sobre inspirar. Não é só inspirar gente grande, não. Você inspira todo mundo. E eu acho que eu tô fazendo um trabalho legal aí com ele. Não, tá sim. Tentando preparar pro futuro. Mandinha, e agora? A resenha tá boa, mas deixa eu tirar o pé do seu trem. Gabi, Pensa o seguinte, eu quero que você projete um negócio. Você, hoje, lá atrás e as pessoas que estão vendo isso. O que você fala? Você hoje fala pra Mandinha lá atrás e para as pessoas que querem começar, não sabem como, estão com vergonha, enfim. Gabs, pra Amanda do passado, se eu soubesse que seria tão uma caminhada tão maravilhosa, tão gratificante, eu tinha começado bem antes, sabe? Às vezes chega até a doer parar pra pensar que eu fiquei tanto tempo parado, que eu podia ter começado a trilhar isso muito antes, mas nunca é tarde, né? Então, assim, acho que Deus prepara a gente, cada coisa no seu tempo. Foi necessário para mim viver tudo isso no passado. Foi uma trilha bonita, da qual sou orgulhosa. Então, para a Mandinha do passado, eu desejo meus parabéns, que ela foi sensacional. Bravo. E aí, sobre as pessoas que estão pensando em começar, gente, não sei se todo mundo tem condição e tal, mas assessoria faz diferença. Acompanhamento de um profissional faz diferença. A gente acha que é só botar um tênis e não é, tá? É diferente, né? Quando a gente tem orientação, quando a gente tem as palavras de um educador que sabe o momento que você tá passando e vai falar assim: ó, não, hoje você vai treinar só isso. Você fala: pô, é pouco, né? Não, mas ele sabe o que ele tá te passando. Ou senão ele vira pra você e fala: olha, você vai ter que me entregar isso. Te vira. Ele sabe o que ele tá pedindo, sabe? Então, assim, ele te acompanha, ele te assessora, ele te vê, ele te entende, né? E eu acho que isso faz a diferença pra você conseguir chegar lá na frente. Dá pra fazer sozinho? Dá pra fazer sozinho. Mas quando você faz acompanhado de um profissional, cercado assim de um monte de amigos que não deixa você parar, fala: vamos lá, não vai perder treino hoje, eu vou com você, treinei de manhã, mas vou treinar à noite com você, não vai desistir, eu se precisar andar, vou andar com você. Cara, essa amizade vale mais que dinheiro, é ser rico, e eu não tô falando de dinheiro. Então, assim, procura uma turma que vai fazer você sair do lugar, que vai conseguir tirar o seu melhor. Acho que é isso. Gente, essa é a... Se você não curtiu, pelo amor de Deus, senta o dedo nesse like, se inscreve, ativa o sininho e a gente vai ficando por aqui. E vem com a gente, porque aqui o Pacer dá resenha! É isso aí. Valeu, Gabs, obrigada! Valeu. Valeu. Muito massa. Fiquei muito feliz, vai. 50% do pulmão. Não, sério. Tô me sentindo uma betoneira
com cimento de fundação dentro. Com 50% do motor, velho. Que isso? Nossa, um mês de antibiótico, corticoide, parado. Puta que pariu. Nossa. Pera aí, não vai embora não. Deixa eu te dar um spoiler do que vai rolar na semana que vem. Mas o que eu acho é o seguinte. Eu acho que a gente tá precisando aumentar o sarrafo desse podcast aqui. Porque a gente tem conversado só com meio maratonista, eu acho corredor. Também. Tá deixando a gente de lado.